Saindo aqui da estação, que eu considero uma das estações tem a saída mais bonita aqui da Europa. Saída aqui dá direto ao Coliseu. Olha só, pessoal, que lindo, legal, né? Incrível. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos conhecer um pouco aqui. Bastante gente hoje, ó. Saída da estação, Coliseu. Isso aí, tá pensando em vir para cá, migrar para a Itália, trabalhar. Posso dizer para você, eu estou um ano aqui e passa muito rápido, mas é interessante, pessoal, né? Hoje eu resolvi vir para Roma, disse para minha esposa, olha, eu vou dar um pulinho lá em Roma, vou fazer um vídeo. Fui na estação de trem, era umas 5h15, 5h20, e 6h30 eu já estava aqui. Né? De trem demora um pouquinho, demorou 1 hora e pouco ali, mas 6h30 já estava aqui. E andei por aqui, agora resolvi gravar esse vídeo aqui, mostrando um pouquinho, claro, do Coliseu, e falando um pouco sobre trabalho, sobre vida na Itália, sobre isso, né? Você está pensando em migrar, trazer a família para cá. É legal, pessoal. Trabalho tem, Roma é uma cidade muito grande, tem muito trabalho, muito emprego, né? Eu moro praticamente a uns 40 minutos daqui de carro, do Coliseu, e mesmo assim, na minha região lá tem muito trabalho, eu trabalho perto lá, eu trabalho numa empresa de construção, né? Faço revestimento de porcelanato, esse trabalho de acabamentos, e tenho experiência para dizer que tem muito serviço. Quem vem para cá não fica sem trabalho, né? Trabalhando bem, sendo profissional também na área da construção, que é a área que eu conheço, muito trabalho, muito serviço. Então, pintor, eletricista, encanador, azulejista, principalmente essa parte de acabamento também. Eu vejo que aqui tem bastante pedreiro, bastante encanador, eletricista, né? Mas nessa parte de acabamentos, da parte de porcelanato, revestimento, o pessoal peca bastante, sabe? Não tem quem faz aquele acabamento bom mesmo. Então aqui eu me dei bem, digamos assim, porque nessa área não falta serviço para mim, sabe? Onde eu vou, mostro meu trabalho, eu já consigo serviço. Portanto que no outro vídeo que eu fiz, eu fiquei ali, eu conversei, né, sobre que o meu patrão tinha me mandado embora, enfim, porque agora era férias, não sei se ele quis economizar alguns gastos, enfim, disse que eu não precisava mais trabalhar. Eu falei com uma outra empresa, isso foi no outro dia, eu falei com uma empresa, mostrei meus trabalhos para eles, e na outra segunda-feira, isso foi num domingo que ele me despediu, na segunda-feira eu falei com essa empresa, e na terça-feira eu já comecei a trabalhar, ganhando mais do que estava ganhando, e num serviço mais, assim, digamos, mais de acabamento, mais fino. Então, na minha área, mais de porcelanato mesmo. Eles são uma loja que vende porcelanato, fazem esse trabalho de construir também, então, muito serviço nessa área de revestimento. E, que nem eu falei no vídeo, quando uma porta, às vezes se fecha, né, se abrem outras, então, às vezes é bom quando algumas portas se fecham. Então, você que está vendo as portas se fechar no Brasil, e tem o interesse de vir para a Itália, agora, em relação ao trabalho, não tenha medo. Aqui, com certeza, vai ter muito serviço. Tem muito trabalho, não vai faltar trabalho para você se você sabe trabalhar e tem vontade de trabalhar. Isso aí. O famoso Coliseu. Batendo uma sombra agora, graças a Deus. Estava muito quente antes, no sol.
Agora a temperatura já não está fazendo aquele calorão que estava fazendo a semana passada. Estava fazendo 40, 41 graus. Agora está fazendo no máximo 34, 35 graus. Isso já faz uma diferença. Então, para quem pensa em morar aqui, tem que saber que aqui faz muito calor. Muito, muito quente. Tá? Então, brasileiro que não gosta do frio, vem para Roma. Claro que no tempo de inverno faz um friozinho também. Faz ali até 0, -2, -3 graus. Né? Mas que nem eu vim da Serra Gaúcha, isso já não é um problema. A temperatura era bem parecida. Bem igual mesmo. Não muda muito, não. Vamos ver aqui. É isso aí. Vamos continuar caminhando aqui. E é isso aí, pessoal. Pessoal comendo lá. Agora, outra situação referente ao trabalho, né? Quem vem não precisa se preocupar, porque tem muito serviço. Outra coisa que as pessoas se perguntam no Brasil é: será que eu preciso falar muito bem o italiano para vir trabalhar aqui? Será que as pessoas vão me entender? Como que é? Olha, aqui em Roma, não sei por que riu, mas tudo bem. Aqui em Roma, as pessoas são acostumadas com pessoas de fora, com estrangeiro. Então eles precisam do trabalho, eles não precisam do teu italiano fluente. Entendeu? Eles estão precisando de gente para trabalhar. Então, com certeza, o italiano ele não é um problema. Claro, se você souber falar, é melhor. Se não souber, você vai vir para cá, vai conseguir serviço do mesmo jeito, né? Talvez um pouquinho mais de dificuldade, né? Falar é sempre bom, sempre vai te ajudar. Mas se não souber, vai conseguir trabalhar também e aos poucos você vai aprender. Eu quando vim para cá também não sabia falar buongiorno e buonasera só. E tô aqui trabalhando. Já consegui trabalho já quando cheguei aqui, então não é um problema. Trabalho tem. Não precisa saber falar o italiano para poder trabalhar. Basta ter vontade. Que é a parte de trás do Coliseu. Né? Vamos atravessar. Aquele outro lado tá batendo muito sol. Para cá ficar melhor. Então, assim, sobre vir para cá, documentos. Um pouco complicada a questão dos documentos, né? É bom ter um advogado para ver o que dá para fazer, a documentação. Se você está fazendo cidadania italiana, sempre tem um caminho de poder ficar aqui legalmente. Né? Tem que correr atrás. E mesmo quem não está fazendo, sempre tem um jeito que tu consegue dar uns pulos e resolver a tua situação legal no país. Tem muita gente que vem, acaba procurando trabalho, e trabalho encontra mesmo não tendo os documentos, isso é uma coisa bem importante. Algumas pessoas acham que tem que vir com visto de trabalho, enfim, e também não precisa. Vou mostrar aqui. Também não precisa vir com visto de trabalho. Trabalho você vai encontrar sempre. Mas precisa gente para trabalhar. Isso em todas as áreas, tá, pessoal? Aqui eu fico um pouco envergonhado de gravar, que a gente não sabe quando tem um brasileiro aqui só ouvindo, né? E o brasileiro é assim, é muito abusado. Ele ri da tua cara mesmo. Coisa que é diferente dos outros países, né? Os italianos, outras culturas mesmo. São pessoas que não riem de tudo, não são tão debochados que nem o brasileiro. O brasileiro, se ele vê alguém fazendo uma coisa, ele nem sabe o que é, primeiro ele já vai rir e debochar, depois ele vai saber o que é. Então, talvez, digamos, até uma falta de cultura assim, do brasileiro é isso. Essa é uma das vantagens até que eu vim de se mudar, que eu vi em se mudar para a Itália. É isso, o pessoal aqui um pouco mais respeitoso, né? Por mais às vezes que tu não saiba falar bem, eles tentam te entender, eles inclusive até te ajudam quando tu fala errado, se tu
for educado, dizer para eles, ó, tô aprendendo a falar ainda, né? E eles te ajudam a falar, te ensinam alguma coisa e ficam felizes que tu tá querendo aprender o italiano. Então, diferente do que muitos falam, que o italiano é grosso, isso e aquilo, que é o pior que tem. Olha, eu digo que não. Achei muito simpáticos, principalmente aqui em Roma, tá? Talvez se pro norte é um pouco diferente, são pessoas mais frias um pouco, mas aqui no é sul, aqui em Roma, né, no centro, o pessoal é muito de boa, muito carismático, são bem atenciosos, gostam de festa, gostam de festa que nem os brasileiros, são bem receptivos, são bem legais. São os lugarzinhos, ó, próximo ao Coliseu, ali já é o Coliseu lá, ó. E aqui é o entorno, bastante lugares para comer. Bastante pasta, matriciana, carbonara, pizza, supli. Então quem vem para cá não passa fome, tá? Claro que os temperos são diferentes. O pessoal vem para cá achando que vai comer uma comida, uma massa com sabor inigualável e muito bom. Chega aqui, às vezes não gosta muito porque eles usam outros temperos. Então a gente não é acostumado, o brasileiro não é acostumado com esse tempero. Estranha, né? De primeiro momento estranha, mas depois com o tempo se acostuma e gosta bastante. Eu sou fã da culinária italiana. Então assim, ó, pessoal, questão de documentos. Tem muita gente irregular aqui na Itália, tá? Não é que tu precisa estar 100% com os seus documentos para tu poder trabalhar. Aqui eles precisando de trabalho, eles vão contratar quem tiver. Documentos é um detalhe. Claro, se tu tiver documentação, tudo em dia, falar o italiano, são pontos positivos que vão te ajudar, digamos, a ganhar mais, a tu poder se colocar melhor no mercado de trabalho. Mas não tendo isso, também você vai conseguir, porque a necessidade, ela existe, e se tem alguém que trabalha bem, como os brasileiros são bons trabalhadores, fazem bem os seus trabalhos, com certeza chegando aqui vão encontrar trabalho. Tá? Diferente de ter o documento ou não, documento é algo que ao chegar aqui você vai ver que não é algo simples, é uma coisa que tu vai cada dia dando um passo a mais, então tu vai melhorando, vai buscando os documentos que faltam, né? Eu tô aqui já faz um ano e ainda tem alguns documentos que a gente está buscando, enfim, não é algo bem simples, é algo que requer tempo. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora aqui em Roma tu não passa sede, isso aqui tem por tudo, fontanelle, essas fontes tem por tudo, tá? São muito antigas também, olha só. Me deu sede, vou tomar um pouquinho de água. É isso aí, bem gelado, nossa. Pensa numa água gelada. Então, documentos é algo que não precisa ter, né? Falando de trabalho, vai conseguir trabalho sem documentos, vai conseguir alugar casa, enfim, tá? Claro, se tu conseguir isso, os documentos, tudo é melhor, né? Vou fazer outros vídeos sobre os documentos, aqueles que você consegue fazer chegando aqui, que é a primeira coisa que você tem que correr atrás, alguns documentos, o código fiscal, encaminhar o permesso de soggiorno. Com esses documentos já consegue viver pelo menos mais tranquilo aqui, tá? Mas já digo para você, tem muita gente irregular que não tá aqui se escondendo que nem nos Estados Unidos. Aqui não é aquela caçada aos imigrantes ilegais, tá? Então, provavelmente tu vai ver, né? Tem imigrantes passando aqui, às vezes estão irregular, tem muitos indianos, africanos, irregular. Mas a polícia não fica parando e deportando. Mesmo que parem, digamos, a polícia pegou um imigrante ali, ele está irregular aqui na Itália, para eles deportar, só se ele tiver cometido algum crime, alguma coisa grave, senão eles vão dar uma advertência, vão dizer, ó, vão dar uma carta de advertência dizendo que tem que sair do país. Mas sair do país é outra história, né? Sair do país é outra história. Depois tu tem alguns recursos, tu pode entrar com advogado, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode permanecer regular, enfim. Lá de vez em quando eles cedem
É tipo um benefício para quem mora aqui há tanto tempo e está irregular e quer se regularizar. Aí, às vezes, as pessoas que estão irregular conseguem, né? Mas para quem está fazendo a cidadania italiana, seja ela via paterna, via judicial ou não, eu consegui o meu permesso de soggiorno com o meu processo judicial, né? Algo que as pessoas diziam que não dava, porque tinha que ser aquele via administrativo, né? Tá aqui na Itália e fazer, só que agora as regras mudaram, é só para filho e neto de italiano. E eu fiz o meu processo via judicial, via materno, então tá na Justiça de Veneza. E mesmo assim eu consegui, vou aumentar um pouquinho aqui, assim. Mesmo assim eu consegui fazer o meu permesso de soggiorno. Eu fui na questura, fui na posta italiana, na verdade, pedi bom, esqueci os nomes, aquilo que tem que preencher para enviar para a questura, que a questura é a polícia aqui, né? E lá na polícia eu informei que eu estava com o meu processo via judicial e eles me pediram alguns documentos para comprovar isso. Enfim, eu consegui fazer toda a documentação, mostrar para eles que eu estava com o processo via judicial, audiência marcada e tudo mais, e eles me liberaram o permesso de soggiorno. Então, com esse permesso de soggiorno, eu consigo estar aqui, consigo trabalhar, consegui abrir empresa aqui também no meu nome, então a vida fica mais fácil. Tá? Então, você tem cidadania italiana por via judicial, qualquer coisa me chama também aqui, eu posso te ajudar com algumas dúvidas que você tenha, tá? Como foi comigo, posso te ajudar aí, tá bom? Ali pelo jeito tem um parque ali em cima. Estamos voltando em direção ao Coliseu. E é isso aí, pessoal. Os chineses, pelo jeito. Então, outro detalhe importante, quer vir e logo encontrar trabalho, vem para Roma. Tá? Roma não tem burocracia, o pessoal não é tão rígido, são bem flexíveis. Os italianos aqui em Roma são muito legal, são muito gente boa, não são aquelas pessoas sistemáticas. Eles dizem que o europeu ele é tudo certinho, tem que ser tudo reguladinho, tem que estar com os documentos, tem que falar italiano, tem que isso, tem que aquilo. Mentira. Aqui é alegria, pessoal. Aqui é como as coisas funcionam meio assim, de qualquer jeito, digamos assim, mas é bom. Para aqueles que querem vir, que nem nós, trabalhar, começar uma vida aqui, não é bom ir para um lugar muito burocrático, de pessoas muito sistemáticas, ruins, né? Então, Roma eu considero um bom lugar, tem muito trabalho, consegue-se bastante trabalho informal, mesmo sem ter documentos, que é bom. Às vezes no começo da caminhada a gente não tem os documentos, né? Fazer o quê? Mas precisa trabalhar, precisa sustentar a família. Então, outro ponto positivo, você que tem filho, traga seus filhos, já vem com a família, não vem sozinho, que isso aí não vai dar certo, sabe? Então, conheço alguns brasileiros que vêm sozinho e depois trazem a família, mas muitos vêm sozinho e depois acabam fazendo outra família aqui, sabe? E acaba esquecendo a família do Brasil. Então, eu acho melhor, já traz a prole junto, toda a galera, gasta um pouquinho, faz um esforço, mas no final das contas, naquele dia que tu estiver bem mal, bem ruim, cansado do trabalho, desanimado dessa vida, é a tua família perto de ti que vai te alegrar e vai te dar um pouco de motivação. Tá? Então, considera a família uma das coisas mais importantes. Tá no topo. Não importa. Sempre tem que trazer a família junto. Tá bom? Então, assim, para quem tem família, tem filhos, vamos lá, vou mostrar um pouco aqui. Para quem tem filhos, vale muito a pena vir para cá. Tá? Primeiro que seus filhos vão ter uma educação de primeiro mundo. Aqui as escolas são muito boas. E uma coisa que preocupava a gente era saber se aqui as crianças iam ser bem aceitas no colégio, como que eram as professoras. E, nossa, foram muito bem tratados. As professoras são muito gentis. Eu acho que é um povo mais acostumado com os estrangeiros, enfim. Sei que trataram muito bem as meninas. E elas estão gostando muito mais daqui do que onde elas iam no Brasil. E elas estudavam na escola adventista no Brasil. E aqui o estudo é
Não é querer falar, é muito superior a essas escolas privadas do Brasil. E aqui a escola não é privada, tá? É escola pública. Então a nossa filha mais nova, ela tinha 5 anos quando começou, agora ela fez 6 anos. E ela já, aqui outra fonte, ó. Quando eu vejo essa fonte, eu dá vontade de tomar água, mas eu ficar com a barriga muito cheia d'água. Então a nossa filha, quando veio pra cá, tinha 5 anos, agora fez 6, e já tava aprendendo inglês já. Já tava aprendendo inglês já antes da primeira série. E aí depois, acho dos 12 anos, eles começam a aprender o francês também. Então é bem legal. Vamos atravessar aqui, aproveitar que tá vazio. A cidade tá mais vazia, assim, ó, de carros, porque é agosto, agora é férias aqui. O pessoal tudo da cidade sai viajar. Então a cidade fica bem vazia. Essa semana tu não encontra ninguém, né, na cidade, assim, teus vizinhos, tudo viajar. E aí fica os turistas, né? Porque geralmente isso aqui é bem mais cheio, bem mais cheio. Mas como é época de férias, aqui a férias bem importante deles é em agosto, inclusive a férias das crianças é em agosto também. As crianças elas param em junho, termina o ano delas, e elas começam o novo ano de aula em setembro, dia 15 de setembro. É bastante tempo de férias também para as crianças. Vamos descer aqui um pouquinho. Então você tem filho, vale muito a pena se mudar. Primeiro porque você vai ter trabalho, vai conseguir sustentar sua família. Se você for desenrolado, você vai conseguir fazer algum negócio para ganhar, além do teu serviço, uma grana extra, vender alguma coisa, fazer algum outro trabalho, enfim. As possibilidades são muitas, porque tem muitas necessidades aqui de mão de obra. Tá? E para as crianças, olha aqui pessoal, para a criança também, a escola é muito boa, a integração é muito fácil, as crianças eu vejo que são muito educadas também, as crianças italianas são bem mais educadas que as brasileiras, tá? As crianças brasileiras, eu vejo assim, eles são mais cortês, né? Não tem aquela pegada assim, não sei porque do Brasil tem aquela pegada de favela, de bandido, né? Basta tu olhar um pouquinho para alguém e no Brasil já bom, todo mundo sabe como é que funciona a escola brasileira, que sempre dá briga no final da aula. Quem é que nunca apanhou, né? Na, na escola. Então eu vivia brigando na escola, vivia apanhando. E faz parte, assim, parece que a escola vira um ringue, né? A pessoa tem que estar sempre se cuidando para não apanhar, vira uma coisa de sobrevivência. Aqui, pessoal. Lugar que eles botaram, construíram há pouco, na verdade, isso aqui não tinha. O pessoal vem aqui, deita e fica descansando, às vezes depois daquele dia intenso de caminhada. E também para aproveitar, vamos aproveitar nós e vamos olhar aqui também, vamos deitar. E vamos olhar essa vista deitado aqui, enquanto a gente conversa um pouco. Olha só. Depois ver se não caiu nada do bolso aqui. Esse aqui é o Coliseu. Então se você vir para cá, você vai poder ficar nesses bancos aqui, deitar aqui na sombrinha. Ai, curtir um pouco essa vista maravilhosa. Essa é a parte de trás do Coliseu, já não é a parte aquela bonitona, mas está valendo também. Mas assim, trabalho você vai ter, documento não é o problema, ficar irregular por um tempo também não é o problema, falar o italiano também não é o problema, você vai aprender aqui na marra. Bom se conseguir aprender um pouquinho antes algumas palavras, algumas coisas, sempre ajuda, é claro. No começo, quando tu não sabe as palavras, tu tem dificuldade até para ir no mercado comprar um presunto, um queijo, um pão, tu não sabe pedir qual tipo de pão que tu quer, então mas são coisas que a gente aprende aqui com o tempo. E hoje, com o ChatGPT, todo mundo se vira, todo mundo aprende, né? Basta pedir pro chat ali, como eu falo tal coisa aqui na Itália. Ele vai te dizer, faz assim. Claro que às vezes ele te dá umas respostas muito erradas e tu, sem querer, vai lá, confia, né? Vai lá, confia, fala e depois vê que é uma baita de uma mentira, que o ChatGPT errou. Aí tu diz, ChatGPT, tu não errou nisso aqui? Ele diz, exatamente, você tem razão, eu errei. Se você quer falar isso, você deve falar isso, e não isso. E aí você já falou, né? Enfim, tem que ter coragem, tem que ser carudo,
está disposto a enfrentar uma nova vida, mas é muito legal, pessoal, não é só pelo dinheiro, não é só pelo trabalho, tá? Claro que isso é uma coisa que faz parte, mas também essa experiência de poder viver uma coisa nova, sabe? Com a tua família. E eu acho interessante também para aqueles que estão fazendo a cidadania italiana, né, por descendência, porque o bisnono era, ou o trisavô, enfim. É muito legal tu vir aqui, reconectar um pouco das raízes, né, entender um pouco como é que era o país dos teus antepassados. Também, e para quem não tem também, é interessante viver essa experiência nova, uma vida nova, porque a vida é só uma. E vale a pena arriscar, vale a pena fazer coisas novas, porque se tu fazer sempre as mesmas coisas, tu vai ter sempre a mesma vida, né? Então isso é uma das coisas que eu levo comigo, fazer coisas novas, conhecer pessoas novas, conhecer lugares diferentes, falar outros idiomas, né? Então está sendo muito legal, é um ano de Itália, já consigo falar o italiano, consigo, digamos, consigo fazer que as pessoas me entendam, consigo entender muito bem, mais talvez do que eu consiga falar, né? Primeiro a gente entende, aí depois a gente começa a falar. Falar é sempre mais difícil, tem que ter mais coragem, tem que se arriscar mais. Agora, as crianças, elas aprendem em 2, 3 meses, elas já aprendem a falar e elas não têm vergonha de falar, tá? Então, se tu tem filho menos que 10 anos, menor de 10 anos, é a hora certa de vir. Eles ainda não têm vergonha, eles ainda não carregam um monte de problema que os adultos, os adolescentes têm, sabe? Aquela ansiedade, aquelas coisas. As crianças são de boa com a vida. Para eles é muito mais prático, muito mais fácil essa integração. Não precisa se preocupar, a criança aprende muito rápido, é até bom, na verdade, vir com os filhos, que são pequenos assim, eles aprendem a falar bem e depois estão te ensinando. Nem lá em casa, a nossa pequenininha de 6 anos, Alice, ela já ensina a gente algumas palavras. Tem coisa que ela vem da escola já, pai, sabe como se diz isso? É assim. E aí depois, elas ficam assim, viram as nossas professoras. A mais velha também, está sempre corrigindo, sempre ajudando. É assim, pessoal, por isso que eu digo, a família é tudo. Quando vem com a família, nada de vir sozinho, tá bom? Essa aqui é a parte bem de trás, ó. Já não é mais nem de pedra, ó. Acho que foi destruída, né? Lá pelos anos, sei lá, 500, 1000, sei lá quantos anos faz. Eles fizeram essa reforma aqui, ó, tudo de tijolinho. Ou, pode ser que eu esteja enganado e já era assim, mas eu acho que não. Acho que o correto é ser tudo assim, ó, de bloco. Tudo de bloco. O correto é ser tudo de bloco, desse mármore, como é que se chama? Esse aqui, travertino romano. Só que como caiu, teve um terremoto que deu aqui e destruiu uma parte do Coliseu. Aí eles reconstruíram depois, não sei, sobre o reinado, não sei de qual imperador ou de qual papa foi, não me lembro. E sabe, né, a história do Coliseu é muito interessante. Já foi feita uma pedreira aqui, eles tiravam pedra daqui. Teve um tempo que o Coliseu não se mantinha mais, enfim, a cidade foi à falência, né? A cidade de Roma foi à falência. O Coliseu não se mantinha mais. Eles pararam tudo, isso aqui ficou abandonado, sei que ficou aterrado, deu terremoto, virou um lugar de pessoas que não tinham casa para morar, viviam aí dentro. Depois eles limparam, virou uma igreja. Depois daí até que virou uma pedreira, eles tiravam pedra, inclusive a Basílica de São Pedro foi feita com algumas pedras retiradas aqui do Coliseu, era muita, muita, muita pedra. Lá por dentro tinha muita, muita coisa. Então, isso aqui é o que sobrou, né? Tudo esses buracos aí, ó, eram onde tinha alguns adornos, estátuas cravadas, decorações. Isso aqui era tudo decorado, isso aqui era a coisa mais linda do mundo. Então eu digo, você não veio para a Itália, vale a pena vir conhecer esses lugares incríveis. Um lugar muito incrível que eu fui também foi a igreja de São Pedro, a Basílica. Meu Deus, é muito lindo. Outra hora eu quero fazer um vídeo lá, a gente conversar um pouco, mostrando a igreja de São Pedro, aqui em Roma. Se você tem alguma ideia também de algum lugar que eu possa ir para mostrar para vocês e a gente conversar um pouquinho sobre a vida aqui na Itália, como que é, mais um pouco sobre o trabalho, né? Como funcionam os trabalhos aqui, o que, que eles pedem, as exigências, se é igual no Brasil, se revestir os banheiros aqui, porcelanato, elétrica, hidráulica, serviço de pedreiro, é igual no Brasil, é diferente? A gente pode conversar isso no próximo vídeo, se vocês toparem, ok? Aqui é o Fórum Romano, muito legal.
Muitos e muitos detalhes. Olha, pessoal, isso que eu acho incrível. Cada centímetro tem um detalhe. Não é nada, então é tudo assim, é muito artístico, é muito bonito, as letras em latim. E olha só onde eu tô pisando aqui, ó. Olha como que é essas pedras aqui. O tamanho dessas pedras. Assim eram feitas algumas estradas romanas, né? Aqui tem que cuidar para não cair, porque é bem fácil de cair. Bem fácil de torcer o pé. Olha o tamanho dessa pedra, ó. Tô em cima de uma pedra, ó. Sabe quantas pessoas? Uma, duas, três pessoas aqui em cima dessa pedra. Aqui tem que ficar atento, bastante gente cai aqui. Eu vi uma pessoa empurrando um carrinho aqui, e aí tava sofrendo para empurrar um carrinho de bebê, acho. Porque imagina, é que vai levar um carrinho de bebê aqui, ó. Coitado do bebê. Isso aí, vou me despedindo de vocês, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Itália, sobre vir morar para cá, vir com a família, documentação, serviços, aluguéis, me peçam aqui, falem comigo nos comentários, entrem em contato comigo, tá bom? E algumas dúvidas aí, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? Você que está pensando em vir para cá, me chama aí. Um abraço, até! Se vemos no próximo vídeo.